Mesmo se você está atrasado um pouco aí, dá para recuperar o prejuízo. Glória a Deus. Queridos, semana passada eu comecei uma série de lições aí, nós vamos finalizar na semana que vem sobre um pacote básico de práticas que nós devemos levar para o nosso 2021. Semana passada eu falei sobre oração e falei da importância que tem a oração na nossa vida. Oração não é algo que nós fazemos quando nós precisamos de algo com Deus, não. Oração tem que ser um hábito na vida do crente. Orar é conversar com Deus, orar é poder ter essa conexão direta com o Senhor. E eu dei uma resumida, eu dei uma destrinchada aí para falar sobre oração. Hoje eu quero falar sobre o estudo e a leitura da palavra. Bíblia, já aí, falei que tem tudo a ver o plano de leitura, que eu quero que você saia daqui convencido que isso é importante para você. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Josué, no capítulo 1. Livro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Amém. Josué 1,8, quem encontrou, dá um glória a Deus. Amém. A palavra diz assim, vou ler na nova tradução da linguagem de hoje. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Amém. Até aí, só esse texto. Queridos, esse momento na vida de Josué é o momento que o ministério de Josué começa. Josué, um líder do povo de Deus, agora tem o desafio de suceder Moisés. Moisés, que acho que é uma das maiores figuras para nós do Antigo Testamento e na cultura hebraica, se não a maior. E é interessante que o próprio Deus dá algumas recomendações para Josué. Se você for perceber, lê na sua casa depois, o capítulo 1 é um diálogo de Deus para com Josué, falando de que ele estaria com ele, para que ele não temesse, e dando uma série de direções para que Josué vivesse. E pense comigo, querido, se é o próprio Deus falando aqui, eu tenho certeza que isso tem uma importância para nós. Algumas pessoas elas descaracterizam o Antigo Testamento como se ele fosse algo ultrapassado e que nós não pudéssemos tirar dali ensinamentos para que a gente pudesse crescer e aprender. E cuidado com isso. Há sim coisas do Antigo Testamento que vai se estabelecer princípios, vai se estabelecer dados históricos interessantes para a nossa fé, mas nunca desmereça o que Deus pode falar com você por intermédio da Bíblia, amém? Tanto é que a leitura dessa semana, da nossa leitura semanal aí, do plano de leitura, ela é do Antigo Testamento, de livros históricos ali, de Samuel, de Reis também, são livros bem interessantes aí. Então, querido, se é o próprio Deus falando, o que as recomendações que Deus dá para Josué nesse momento? Deus fala, olha, fale sempre do que está escrito, ou na sua tradução, não cesse de falar desse livro da lei. É claro, queridos, que nesse período da história bíblica, não havia um compilado de livros inspirados por Deus como nós temos hoje, mas já havia sim um compilado da lei. Nós havíamos ali os escritos de Moisés, a tradição oral que era passada principalmente ali, todos esses princípios que isso fazia parte da cultura do povo e da vivência daquele povo de uma forma muito séria, muito forte, sem achar que era algo a acrescentar. Não, o povo judeu sempre tratou a palavra de Deus com uma seriedade muito grande, e até hoje tratam.
né? Então, nesse momento aqui, o que Deus está direcionando é: não pare de falar. E é claro que aqui, queridos, não é simplesmente um falar por falar, mas o tempo todo os princípios de Deus, eles precisam de fazer parte da nossa vida. Se você é uma pessoa que considera o que Deus ele tem para você só quando você participa das coisas da igreja, está errado, porque essa palavra, ela muda quem nós somos por dentro. Essa palavra, ela traz um novo estilo de vida, para que, mesmo quando ninguém está nos observando, nós vivemos de uma maneira nova, de uma maneira plena. Amém? Você se identifica com isso? Deus ele fala para Josué: olha, medita, né? Ou estude nesse livro. Meditar é uma palavra que a gente não usa muito no nosso contexto, né? No nosso dia a dia aí. Quando fala de meditar, talvez a gente vai lembrar daqueles, né, monges lá, né, fazendo as meditações, aquilo tudo. Mas essa meditação que dela tem a ver com um estudo sério, um estudo reflexivo. Josué ele tem essa direção e ele falou: faça de acordo com isso, né? Pratique, né? Se você fizer como está escrito aqui, você será bem sucedido, você irá bem. E eu penso, queridos, quantos não querem ser bem sucedidos? Quantos não querem que a vida, as coisas da sua vida não dê certo, querido? Não é bênção quando vá tudo certo? É bênção demais. Agora nós estamos vivendo um período e com uma geração que quer somente os resultados. Uma geração que quer sim ser rica, que quer sim ter os benefícios de uma vida abastada. Uma geração que quer passar na medicina, mas que não quer estudar, que não quer trabalhar, que não quer se esforçar, que não quer insistir naquilo para ter aquele resultado almejado. Isso é um problema muito grande, queridos. Porque eu olho para a vida das pessoas mais experientes, né, aí, principalmente a história do meu pai. E eu falo: caramba, como meu pai ele era perseverante. Meu pai conta como começou a vida dele, né, com a minha mãe, na época eles eram casados, com um saco de vasilha nas costas, querido. Já pensou? Você, irmã solteira, chega um homem de Deus ali e fala: ó, irmã, que tal a gente casar, né? Tem aqui um saco de vasilha nas costas para a gente começar a nossa vida, né? Padrão hoje está mais elevado, não é, gente? E os irmãos estão solteiros aí até preocupa, né? Mas eu vejo que era uma geração que ia correr atrás mesmo. Sábado passado nós fomos matar um porco lá no sítio do meu pai. Queridos, misericórdia de matar porco, né? E era um porco de uns 200 quilos, querido. Não é história de pescador, não, né? Só de gordura era 90 litros, né, de banho, então era um bichão mesmo. Mas que trabalheira, gente. E começou 2 horas da tarde, acho que foi até umas 10 da noite, né? Eu confesso que eu não garrei muito, não. Dalila agarrou, viu? Tá de parabéns, né? Isso aí é trabalhadora mesmo. Agora, queridos, para vocês verem, com tudo que nós temos hoje ainda, vê a dificuldade. Imagina naquela época na roça, né? Matar um porco. Não tinha carro para você ir, era cavalo e tal. Eu falo que era uma geração mais raiz mesmo, que estava preparada. E eu falo que nós precisamos de ser mais firmes, querido. Não estou falando que você tem que andar a cavalo e matar porco, não, amém, querido? Glória a Deus por isso, né? Eu estou falando que você precisa de ser mais firme nos seus propósitos. Talvez você começou um 2021 aí cheio de planos, e já estamos na 3ª semana, né? 3ª semana, digamos assim, e você já está aí: será que vai, que não vai?
E eu espero que o seu compromisso com a palavra seja firmado mesmo. Sabendo, queridos, que a Bíblia é a nossa regra de vida e de prática, nós não podemos negligenciar aquilo que Deus tem para nós. Amém? E antes de começar a desenvolver esses estudos aqui, querido, eu queria fazer uma enquete rapidinha aí. Quem tiver com um celular, com internet, joga o endereço aí dessa enquete aí para nós. Você vai entrar no seu celular, nesse endereço aqui, abre lá o Google, Chrome, o seu navegador, digita aí gg.gg/perguntacct. Quem puder participar nesse momento aí, tem lá 3 perguntinhas de sim ou não. Não vai pôr seu nome, não precisa de ficar preocupado, não. É só para eu ter um dado aqui, para a gente trabalhar em cima. Quem tiver em casa, inclusive, pode participar também. Só jogar lá, gg.gg/perguntacct. Tá dando para entrar aí? Alguém já conseguiu? Beleza, ó, já 2, 3 já responderam. Seja sincero aí, só para a gente levantar aqui algumas hipóteses e poder participar aqui, né? Novamente, não vou aqui, não estou colhendo seu nome, não estou aqui para te exortar. Essas respostas é só para que a gente cresça junto aí, ó. Já 12 irmãos participaram aí, né? Quem tiver no YouTube aí, ó, participa com a gente aí. Vou dar mais 30 segundinhos para você responder essas perguntinhas aí. Já está dando aí para mim os questionários. Beleza, beleza. Vamos lá, 20 irmãos já responderam, ó. Glória a Deus. 21. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Beleza. Quem quiser continuar respondendo, pode responder. Queridos, ó, fiz 3 perguntas aí para quem não abriu. Primeira pergunta, você lê a Bíblia diariamente? Segunda pergunta, você acompanha algum plano de leitura? Terceira pergunta, você aprende algo quando lê a Bíblia? Talvez fale, pastor, mas é muito óbvio essas perguntas aí, e a intenção era ser óbvio mesmo. Agora vamos começar de trás para frente. Você aprende algo quando lê a Bíblia? Queridos, 92% respondeu que sim, que aprende algo quando lê a Bíblia, e glória a Deus por isso. Então, se 26 responderam aí, ó, talvez 2 pessoas responderam que não aprende. Talvez aí seja um problema com a interpretação, seja um problema de leitura, que nós às vezes temos um problema de leitura, né? Nós somos aquele povo que coloca o anúncio lá no Facebook, vendo carro azul, ano 2010, marca Fiat. Aí lá embaixo a primeira pergunta, né? Qual que é a marca do carro? Qual é o ano? Né? Por quê? Porque a gente não lê, mas não lê. Né? E nós precisamos de exercitar isso melhor. Agora, eu vou pegar então outro dado. 90% das pessoas, 92% falou que aprende algo, ou seja, ler a Bíblia é algo válido. Ler a Bíblia é algo que nos acrescenta. Ler a Bíblia não é uma revistinha da Turma da Mônica, que você lê, acha engraçado e beleza, acabou ali. Ler a Bíblia é algo que nos edifica e que nos acrescenta. Então, quanto a isso aqui, nós não temos dúvida, amém? A pergunta do meio, você acompanha algum plano de leitura? E aí o quadro já muda, porque 70% das pessoas responderam que não acompanham. Então nós temos aqui do nosso universo, aqui mais ou menos 5 ou 6 pessoas acompanham um plano de leitura. E eu não estou falando aqui, queridos, que você é obrigado a acompanhar um plano, amém? Talvez você lê a Bíblia, ali não, eu leio eu escolho um livro e vou lendo, beleza, sem problema nenhum. Não é nesse mérito. Agora, o que me preocupa, queridos, se ler a Bíblia é algo bom para nós, ter um plano de leitura mostra uma seriedade e um empenho maior nisso. Quer dizer que nós estamos falhando nisso daqui. E agora, a pergunta que não quer se calar, você lê a Bíblia diariamente? E aí o negócio ficou meio
meio a meio, né? 57% respondeu que não lê a Bíblia diariamente. E 42% diz que lê a Bíblia diariamente. Querido, mais uma vez eu quero te dizer, meu papel aqui não é trazer peso sobre a sua vida, mas é te pôr para refletir. Se nós concordamos que a Bíblia é um livro que nos edifica e que nos faz crescer, se nós concordamos e nessa igreja nós pregamos o que a Bíblia diz, e a Bíblia ela é a palavra de Deus, amém? A Bíblia na sua integralidade ela é a palavra de Deus. Se a Bíblia ela é a palavra de Deus, por que nós temos uma fatia tão grande que não lê a Bíblia diariamente? E aí, querido, é que nós temos que pensar e sermos mais verdadeiros conosco mesmo. É claro que eu não quero aqui justificar, mas eu entendo que há barreiras que podem estar ainda levantadas para que esse gráfico esteja desse jeito. Primeira barreira, a maior desculpa do século é: o que é que nós não temos, gente? Tempo. E eu pergunto, queridos, será que é verdade que nós não temos tempo? Será que é verdade que o nosso problema é falta de tempo? E uma coisa que eu sei é que o dia sempre teve as mesmas 24 horas. Se tem outra coisa que eu sei, querido, é que antigamente, para você avisar um vizinho alguma coisa, você tinha que ir lá na casa dele. Hoje você manda um WhatsApp. Ou se você está grilado com as novas políticas do WhatsApp, aí você manda um Telegram, né? Ou seja, o que era para nos fazer ganhar tempo, parece que está nos distraindo. Nosso problema, eu falei isso na célula terça-feira, nosso problema não é falta de tempo, nosso problema não é falta de dinheiro, nosso problema é falta de prioridade. Sempre para aquilo que nós priorizamos, nós vamos ter tempo, sim. Então, talvez o que nós precisamos é de nos reorganizar. Eu falei de uma cultura de não ter leitura. E é verdade, queridos, que nós temos essa cultura de não amar a leitura. Outra enquete que eu poderia fazer era talvez: quem aqui lê um livro por mês, pelo menos? Talvez nem todos iriam levantar a mão. Por quê, queridos? Nós meio que somos preguiçosos. E ler, querido, é algo, se fosse para falar dos benefícios da leitura, né, e aí eu estou sendo muito professor aqui, e eu não quero ser, né, mas o simples fato de ler te faz falar melhor, pensar melhor, enfim. Aumenta a sua capacidade lógica, interpretativa e por aí vai. Então, nós precisamos de ser uma contracultura nesse caso aí. Ah não, pastor, sabe o que é? Eu não gosto de ler. E é igual quando a gente trabalha e tem hora que no trabalho a gente faz umas coisas que a gente não gosta, mas a gente faz por quê? Porque precisa, porque no final do mês cai o dirim-din-din na conta, né? Seja perseverante nisso daí. E ao que eu falei, nós não somos perseverantes em hábitos. Eu trabalhei numa academia por uns, 3 meses, amor? Na época da academia? Sei lá, acho que foi uns 3, 4 meses. E era muito engraçado ver o povo pagando o semestre e indo uma semana. Né? Pessoa começa. Gente, eu lembro de um tiozinho que ele foi e eu via que ele só foi mesmo porque ele estava honrando o cheque que ele pagou, viu? Porque, nossa, mas ele chegava parecendo que ele estava entrando, era no vale da sombra da morte, né? Quase que ele tinha que recitar, né, o Salmo 23 ali para ter força. Por quê, queridos? Coisas que demandam perseverança.
Né? Esse hábito de perseverar nós precisamos de ter mais. E agora, uma das maiores barreiras, e para essa, a única cura é a vergonha na cara, é a preguiça. Gente, como nós estamos ficando preguiçosos. Você é preguiçoso, querido? Eu fui curado da preguiça, querido. Eu tenho desse testemunho aqui. Ó. Eu fui curado da preguiça. Gente, como eu era um adolescente, um jovem preguiçoso. E agora eu estou aí, esse trabalhador de Jesus. Né? Glória a Deus, eu estou igual o pai do Cris. Né? Eu tenho 3 empregos. Né? Por quê, queridos? Preguiça é algo que ninguém pode vencer por você. Você tem que falar com você mesmo, ó, apruma, vamos embora, vamos lá, isso, para tudo que é bom para você, porque geralmente a gente tem preguiça nesse tipo de coisa que é bom para nós e nem sempre é agradável num primeiro momento. Queridos, sabendo disso daqui, eu quero te dar algumas atitudes que você pode tomar a partir de hoje. Você fala, Leandro, eu tenho dificuldade, mas a partir de hoje, chega na sua casa, já pede lá, se você não recebeu o plano de leitura no WhatsApp da igreja, já começa. Né? Primeira atitude, medite na palavra. Voltando sobre esse meditar, tem um hábito de ler, de absorver o que ali está escrito. Olha o que o Salmo 119, 105, versículo 105 diz, não precisa de abrir. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Olha que massa isso daqui, queridos. Algo que eu gosto sempre de falar, sempre que eu vou falar da Bíblia, eu gosto de trazer um dado que é interessante. O Salmo 119 é o maior capítulo da Bíblia. Ele tem 100 e tantos versículos, agora eu não lembro, acho que chega na casa dos 150. E sabe qual que é o tema central desse capítulo, desse salmo? A maravilhosa palavra de Deus. O maior salmo da Bíblia fala da Bíblia. E acho que isso nos sinaliza algo que Deus está tentando nos falar dessa importância. E quando o salmista diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, ou luz para o meu caminho, que ele diz, me mostra que a palavra é o que vai nos direcionar. Só quem tem a luz cortada, ou quando acontece algum acidente na CEMIG, vê o tanto que a luz é boa. Né? Eu não sei se você já passou um aperto desse, de acabar a luz e você não tem uma vela na sua casa, não tem celular, descarrega e tal. Gente, ficar no escuro é ruim demais. Não é por causa de medo, mas é porque você tem que andar meio que apalpando ali. Né? Geralmente o escuro promove um encontro de um dedinho com uma quina, né? E aí é uma bênção, né, ali. Por que andar sem direção é ruim demais? Né? E quando fala lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, eu falo que lâmpada para os pés é como se você tivesse que essa lâmpada iluminando cada passo que você dá. E Deus, Ele te direciona em cada passo que você dá pela palavra de Deus. Como é maravilhoso ver a quantidade de temas que são abordados pela Bíblia. Como é bom ver que quando nós buscamos no Senhor na palavra, nós temos resposta para a nossa vida. E luz para o meu caminho, é porque a Bíblia é como aquele farol alto que te faz ver além. Quer dizer, eu posso te assegurar que quando eu me converti aos 15 anos, essa luz ela desceu sobre a minha vida e às vezes eu penso, onde eu estaria hoje com 30, sem a palavra de Deus? Queridos, como eu amadureci, como eu cresci, como a minha perspectiva de vida, os meus princípios e valores mudaram
por causa de um encontro verdadeiro com Deus e com a sua palavra. E talvez você pense, talvez você que está me escutando, mas já estou velho, eu já perdi tempo demais na minha vida. E Deus, Ele é tão maravilhoso, queridos, que não importa quando você vai para Ele, Ele te transforma. Não importa, querido, como você vai para Ele, Ele te transforma. Eu falo que a nossa geração tem uma missão e um privilégio, ao mesmo tempo que é muito grande, que é de poder perpetuar esses valores, queridos, porque o pós-modernismo está engolindo os princípios de uma família tradicional. O liberalismo do pensamento e tantas pensamentos, ideologias malignas que estão entrando, e nós devemos ser aquela resistência que irá fazer a diferença. Agora, como nós vamos ser essa resistência se nós nem lemos o livro que nós falamos que é o livro da nossa fé? Nós precisamos de assumir essa postura. Medite. Meditar é mais do que ler, simplesmente. A Bíblia não é um livro informativo, como eu disse. A Bíblia é um livro de transformação. A Bíblia é um livro em que o autor e inspirador habita dentro do leitor, e é por isso que ela tem uma leitura transformadora. Quando você lê a palavra e tem o hábito de convidar o Espírito Santo a estar com você na leitura da Bíblia, Espírito Santo, me ajuda a entender. Espírito Santo, abre a minha visão para ser transformado por essa palavra. Queridos, eu tenho certeza que isso vai ser uma chave a ser virada na sua leitura. Se você é daquele, pastor, eu não consigo, eu leio a Bíblia e eu vou para o segundo versículo, já não sei o que eu li no primeiro, então lê um versículo só. Começa com a leitura de um versículo só, mas faça uma leitura que de fato te traga iluminação que vem do alto. Não é a quantidade, querido, e eu não sou desses. Eu não vou me gabar por ter lido a Bíblia toda, por ter feito um estudo do livro. Não, querido, o que eu preciso de exultar é de quando eu leio a palavra e a palavra fala comigo. É isso que eu preciso. Meditação é como uma obra de escavação. Eu acho bacana quando você vê naqueles documentários, lá do Discovery, um fóssil não sei o que lá. Aí você já viu como que é o processo de escavação de um fóssil? Eles cercam o lugar todo. Aí eles vão, começam a cavar, aí chega a uma determinada profundidade, aí cava com uma picareta que parece de brinquedo, que você vai tirando pouquinho por pouquinho para entender, para não danificar nada daquele fóssil, daquilo ali. E é como se a Bíblia nós tivéssemos que fazer o mesmo. Você vai pegar aquilo e vai refletir, você vai comparar, você vai entender o que Deus quer de mim a partir dali. Então tenha o hábito, querido, de ler. Crie esse hábito se você não tem. Faça disso uma prioridade na sua vida. Algo que o pastor Denner falou e que eu achei bem bacana, que ele fez um compromisso de não levantar da cama antes de, não lembro se é de orar e meditar na palavra ou se é de ler a Bíblia, Já pensou, querido, que bacana fazer um compromisso desse? Não vou levantar da cama enquanto eu não ler uma porção da palavra. A gente tem a mania da primeira coisa, o celular já fica na cabeceira, você abre o olho, já pega o celular, vai ver o que rolou no WhatsApp na madrugada. E não sei quem que me falou uma vez que colocou o celular dentro da Bíblia. E quando ele acordava, a hora que ele ia para pegar o celular, a primeira coisa que ele tinha que pegar era na Bíblia. Então aí ele ficava constrangido e ia ler a Bíblia. Crie estratégias, querido. Eu não sei o que você vai ter que fazer, mas pegue esse hábito para a sua vida.
Não é uma troca com Deus. Você não vai ser mais abençoado porque Deus vai falar, ó, que bacana que o Raislin está lendo a Bíblia. Então não, vou abençoar o Raislin, que benção, ele está lendo a Bíblia. Toma aqui, Raislin, um carro novo. Ó. Mas Deus pode te dar no nome de Jesus, né, Raislin? Não, querido. Quanto mais eu absorvo de Deus na minha vida, o que me abençoa é esse contato com o Pai. O que me abençoa é esse aprendizado diário com o Senhor. Amém? Primeira atitude é meditar na palavra e a segunda é tratar isso como uma prioridade de fato. E eu falei sobre isso, que o nosso maior problema é a falta de prioridade. Quando o Senhor fala para Josué, no texto que nós acabamos de ler, olha Josué, você vai meditar nesse livro de dia e de noite. Eu duvido muito que o que o Senhor estava falando é, ó Josué, marca um horário dia e marca um horário à noite. Não, não é isso que o Senhor queria trazer. Mas é Josué, traga para a sua vida uma posição de prioridade tal no estudo da palavra, dos meus princípios, que no decorrer de todo o dia você vai viver, você vai aprender com essa palavra. Nada te impede de ter porções de estudos bíblicos, isso é bênção, isso é bom demais, mas que a Bíblia ela ocupe esse lugar de prioridade. E eu te falo, querido, dar a prioridade para a Bíblia vai muito além de usar uma camiseta de versículo. É bacana, é massa, mas vai muito além de, vou escrever lá na fachada do meu comércio, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada te impede, mas a Bíblia poderosa é aquela que nós trazemos para a nossa vida. Eu tenho camiseta de versículo, irmão, tenho isso tudo, mas eu sei que aquilo como um amuleto, igual carregar a Bíblia, né? Já tem aquelas lendas urbanas, né? Que um dia um cara foi assaltado e o assaltante foi dar um tiro nele e o tiro pegou na Bíblia. E aí a pessoa foi salva porque no capítulo tal a bala parou. Querido, se a Bíblia não for lida, se ela não for absorvida, ela é um livro de papel como qualquer outro. Nossa, pastor, misericórdia, né? Teve uma época, eu não lembro onde eu vi isso, que o cara estava pegando folhas da Bíblia para fazer baseado. Baseado, cigarro de maconha mesmo. E aí, querido, eu vi muita gente indignada, né? Nossa, que falta de respeito, um cara desse tem que ser preso. Olha, falta de respeito de verdade, mas aquilo ali só mostra que a Bíblia, enquanto escrito, ela só é um escrito, ela só é grafos, né? Grafia. Agora, a palavra que nos transforma é essa que nós trazemos para a nossa vida, a palavra rema, né? E nós não podemos ser relaxados nisso daí. Eu não sei você, querido, se você é daqueles que vê muita pregação, e eu gosto de ver pregação é bom. Hoje com o YouTube a gente tem um acervo, né, de pregações. No WhatsApp, vira e mexe, a gente recebe vídeos. Aqui na igreja a gente compartilha um devocional de segunda a sexta, né? Um drops ali, 3, 4 minutos de um apanhado ali, para que Deus ele fale conosco naquele dia. E isso tudo é muito bom. Ver pregação, vir ao culto, e eu tenho certeza, eu aprendo muito com pregadores, vindo ao culto, mas nada substitui quando você se dispõe a buscar. Quando você se conecta diretamente na fonte. Quando você aprende. Isso porque eu vou te dizer, querido, graças a Deus nós somos uma igreja privilegiada. Nós temos pessoas sérias que pregam a palavra, mas tem muito vagabundo por aí.
Tem muito sem vergonha por aí, usando a palavra ao seu favor, usando a Bíblia para manipular, né? E se um dia isso acontecer na igreja, nós seremos aqueles que levantaremos e falamos: não, isso não tem a ver com a palavra, isso não tem a ver com o que está de fato nos ensinamentos do Senhor. Nós precisamos ser desses. Então, querido, olha, se identifica onde você está, né? Pastor, qual que é a minha realidade hoje? Pensa qual que é a sua realidade hoje. Pastor, eu leio um capítulo por dia. Amém. Pastor, eu não leio nada. E eu não gosto de ler. Então, dê o primeiro passo. A questão que é começar. O importante é fazer disso uma prioridade. O importante é avançar. E eu não estou falando para você que, não, então o pastor falou para eu ler um versículo. Amém. Mas não fique só nisso. Vá avançando, vá aprendendo cada vez mais. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Amém? Quer dizer, eu não estou trazendo um segredo, né? Ou segredo, não, eu estou falando de coisas bem óbvias. Mas o que me assusta é de ser tão óbvio e nós estarmos praticando tão pouco. E eu quero finalizar falando que a última atitude é exatamente essa. Pratique a palavra na sua vida. Pratique a palavra. Tiago 1:22, não precisa de abrir, mas é um dos maiores tapas na cara da Bíblia. E eu gosto quando Tiago ele fala: e sede, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Aquele que acha que o simples fato de escutar, de ler, que só isso já basta, ele engana a si mesmo. Na verdade, queridos, a comparação bíblica daquele que sabe e conhece e não pratica é pior daquele que é ignorante e não faz porque não sabe. Eu quero te dizer, querido, está diante de você a palavra de Deus, você tem acesso e você não tem usado desses princípios às vezes porque você não quer. Tem um princípio no direito, né? Eu não sou advogado, minha esposa é, e ela vai poder afirmar isso, que ninguém pode usar a ignorância como desculpa para infringir uma lei. Pode ser um cara que vivia na roça lá e às vezes não sabia, isso pode até ser um atenuante, mas não torna indesculpável a pessoa que, não, mas é porque eu fiz isso aqui porque eu não sabia. Não. Esse precedente não é aberto. E eu creio que nas coisas espirituais, queridos, nós temos sim acesso e nós podemos conhecer para praticar. E a minha pergunta, querida, é: o quanto você tem praticado do que você sabe até agora? Leandro, eu conheço pouco da palavra ainda, não interessa, mas do pouco que você conhece, o quanto isso tem sido vida em você. Afinal, de uma pregação como essa, querido, ou de uma leitura séria da palavra, pelo menos 2 perguntas você tem que responder. Primeiro, o que isso vai mudar na minha vida? Se no final desse culto aqui, querido, se a resposta para o que isso vai mudar na minha vida for nada, de 2 uma, ou você não entendeu nada, ou então, eu não sei porque você não foi para o céu ainda, porque você já está santo, né? Já pode ser arrebatado. Se você vem para um culto, para uma célula, para um momento com Deus, simplesmente, não, eu vou lá, né? Porque aí Deus me abençoa. Não, querido. O simples fato de estar aqui, de acompanhar isso aqui, não muda nada na sua vida. Mas quando você torna essa palavra vida em você, isso sim muda. A segunda pergunta é: como eu vou agir a partir de agora? Sabendo disso aqui,
Poxa, Deus, hoje eu li na Bíblia que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Como que eu vou agir a partir de agora? Não, então a partir de agora, Deus, eu estou nesse aperto financeiro aqui, eu sei que eu vacilei, gastei mais do que podia, mas eu sei que o Senhor está comigo, Deus. O Senhor vai me dar sabedoria, nada vai me faltar, Deus. Eu vou adiante, o Senhor vai, eu vou confiar, eu não vou ficar ansioso, não. Pronto. Sua leitura bíblica teve validade. Você trouxe algo para a sua vida. E eu oro que diz para que no nome de Jesus, você assuma isso na sua vida. Porque, como eu disse no momento da oferta, aquilo que nós fazemos nessa vida, aquilo que nós fazemos na terra mexe no céu. E o Senhor fala para Josué que a resultante de praticar isso é que você vai prosperar em todo o teu caminho e será bem-sucedido. Queridos, o que Deus tem para nós não é só quando você morrer e ir para o céu, não. O que Deus tem para você não é só quando Ele voltar, não. Deus tem uma vida abençoada para você. Deus tem uma vida abençoada mesmo diante dos problemas. Vida abençoada não é ter problema nenhum. Vida abençoada é, em meio às adversidades do dia a dia, eu sei quem está comigo, eu sei quem é por mim, eu vou avançar e eu vou crer. Eu falo, queridos, que no meio dessa pandemia, que talvez seria o cenário menos provável para se empreender e abrir uma empresa, foi onde eu me senti à vontade com Deus, em paz com Deus, direcionado por Deus para abrir um empreendimento meu que era um sonho, e Deus tem me abençoado ali. Isso não é porque eu sou melhor nem pior, isso é porque eu sei em quem eu tenho crido, querido. Eu sei dos princípios que eu tenho que praticar, eu sei do que eu tenho que viver e eu não abro mão disso. Quantos aqui querem assumir essa responsabilidade com o Senhor hoje, amém? Se coloca de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Olha, querido, eu falo que a proposta da palavra, de aprender, os cultos famintos por Jesus agora, eu creio que será um período de uma fome de conhecimento do Senhor, que de fato, que isso possa transformar na nossa conduta. Não venha para a igreja para pagar por pecados, mas venha para a igreja, leia a palavra, vá para a célula, para que você cresça em Deus e se torne mais parecido com Jesus. Se é para ter um segredo, esse é o segredo que nós precisamos de viver. Eu gostaria que você, se puder, fechasse os seus olhos nesse momento e que você se comprometesse mais uma vez com o Senhor. Semana passada nós nos comprometemos com a oração. Semana passada nós nos comprometemos a falar mais com Deus. Hoje eu gostaria que você se comprometesse mais com meditar na palavra. Querido, eu oro para que daqui a um tempo, talvez eu vou pregar sobre isso de novo, eu faço essa mesma enquete. E na primeira pergunta, quando eu perguntar, você lê a Bíblia diariamente? Eu tenho um 100% de sim. Ou que se porventura tiver um não ali, é de uma pessoa que até aquele momento não tinha conhecido Jesus plenamente e que quer se comprometer a partir daquele dia. Eu oro, querido, para que hoje, nós com a certeza de que somos indesculpáveis diante de Deus, nós sabemos que isso é um anseio do Senhor, nós sabemos que seremos abençoados por isso. Olha que maravilha, querido. Deus é tão bom que Ele nos abençoa mediante a esses princípios obedecidos. Marque com Deus aí esse propósito. Fala, Deus, eu quero ser um leitor mais assíduo, mais sério da Tua palavra. Eu quero aprender mais com o Senhor. Eu quero rever alguns conceitos da minha vida. Se comprometa com Deus enquanto nós cantamos essa canção, que você faça o seu voto. Não faça um voto de tolo,
Faça um voto sério com o Senhor. No fundo do mar, tu estás comigo. Nunca esteve longe de mim. Meu coração te pertence. Meu coração te pertence. Meu coração te pertence. Meu coração te pertence. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti, e só a ti, Deus. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti, só a ti, Deus. Meu coração te pertence. Meu coração te pertence. Meu coração te pertence. Meu coração te pertence. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti, só a ti, Deus. Sim, Deus, nós entendemos que o Senhor é aquele que nos direciona por intermédio da Tua palavra. Pai, eu peço no nome de Jesus que essa consciência da importância, Deus, de meditar, de estudar a Tua lei, a Tua palavra, Deus, que isso nos tome enquanto igreja, que isso seja uma marca. Deus, por um momento, o Teu povo foi conhecido como o povo do livro. E eu creio que esse é o tempo, Deus, de sermos conhecidos como o povo do livro. Eu sei, Deus, que é um levante maligno para tentar desqualificar a Tua palavra, mas nós declaramos que a Tua palavra é a Tua boca nessa terra, Deus, e nós assumimos esse compromisso. Pai, no nome de Jesus, que cada um dos Teus filhos, Deus, que aqui se comprometem ou que precisam de entender isso, Deus, que possa sim tratar a leitura da palavra como uma prioridade, Senhor. A Tua palavra é uma prioridade nas nossas vidas. Deus, nós iremos praticar essa palavra. Deus, eu oro para que situações como essa que aconteceu essa semana, Deus, de uma pessoa chegar e falar que nós tínhamos algo diferente, nós tínhamos algo que nos deixava inabaláveis, Deus, que isso se repita, Deus, porque quanto mais firmados no Senhor, mais inabaláveis nós seremos, Deus. Eu oro para essa igreja inabalável, eu oro para essa igreja praticante da palavra, Deus, que sejamos essa igreja que as portas do inferno não prevalecerão contra nós, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Abençoa o Teu povo, Deus, a Tua igreja, abençoa-nos, Deus, com esse compromisso mais da Tua palavra em nossas vidas. Que o Teu amor, ó Deus, que a graça do Teu Filho Jesus e as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, o Teu povo, hoje, por todo sempre. Amém. Amém. Dê um aplauso ao Senhor. Que Deus te abençoe, querido, no nome de Jesus.